Graça e paz, irmãos. Amém. Bom, sem que eu me demore, eu quero ler com vocês Mateus 28, por favor. Quero agradecer a oportunidade, louvar o Senhor por isso. Eu tenho um hábito que é o seguinte: depois que eu leio, eu oro de novo. Ok? Mas podem ficar sentados mesmo, que eu vou ler e orar. Tá bom? Mateus 28, 16. Mateus 28, verso 16. A minha versão é a NAA. Amém? O texto diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Bom, antes de orar, gostaria de compartilhar uma experiência com vocês. Há alguns anos atrás, eu aprendi num seminário uma lição que eu tento levar para a vida. Um professor dizia assim: quando você for pregar a primeira vez numa comunidade, numa igreja, na sua igreja local, não se posicione como alguém que vai corrigir, que vai exortar ou que vai admoestar. E eu concordo com esse conselho, em número, gênero e grau. Porém, este texto que eu li, há meses o Senhor tem tratado no meu coração. E por mais que este conselho seja coerente, e por mais que este conselho eu concorde em todos os aspectos, a palavra do Senhor, ela é muito mais coerente do que qualquer outro conselho. Então eu acredito sim, que é hoje o Senhor que nos quer falar sobre isso. Amém? Então quero orar mais uma vez. Senhor, obrigado por este momento. Obrigado porque até aqui o Senhor tem conduzido tudo. Obrigado porque o Senhor está aqui. Isto é uma convicção que devemos ter, pois a Tua palavra nos ensina isso. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, Senhor, sabendo que o Senhor está aqui, encha-nos de temor, encha-nos de reverência. Ajuda-nos a ouvi-lo com atenção, com zelo, com preocupação, no sentido de querer viver tudo o que o Senhor nos quer falar. Ajuda-nos, Senhor. Livra-nos de qualquer distração ou de qualquer tipo de mau entendimento. Que o Senhor me ajude a ser coerente, objetivo, claro, e que o Senhor nos ajude a viver a Tua vontade, Senhor. No nome de Jesus, amém. O título desta mensagem é A Ordem é para que façamos discípulos. Ok? Bom, antes de mais nada, nós precisamos compreender o que é Evangelho. Provavelmente vocês já estejam saturados de ouvir o que é Evangelho. Evangelho nada mais é que o anúncio das boas novas. O anúncio de que Jesus é o Salvador. O anúncio de que Jesus é o Messias aguardado. Evangelho, portanto, é boas novas. O Evangelho, portanto, é a mensagem de consolação em meio a uma sociedade sem rumo, sem orientação, sem direção, sem discernimento de nada, sem discernimento da vida, sem discernimento das decisões que precisa tomar, das decisões que não tomou, enfim, o Evangelho é
boas novas aos perdidos de alma, aos perdidos na orientação da vida, aos perdidos nas suas escolhas, nas suas indecisões e também nas suas decisões. O Evangelho é boas novas para aquele que se perdeu no mundo, se perdeu do mundo e se perdeu em si. O Evangelho é sempre boas novas. O Evangelho é uma mensagem nova e boa. Este é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Jesus é a mensagem de boas novas. São boas novas acerca de Jesus que são proclamadas, ouvidas e nas quais devemos crer. Esse é o Evangelho. O Evangelho é um anúncio que deve nos trazer consolo e consolação. Esse é o Evangelho. E o Evangelho de Mateus especificamente, e os demais evangelhos, eles podem ser considerados biografias. As biografias a respeito de Jesus. Pelo menos uma parte da sua caminhada. Pelo menos um período de sua caminhada. Tendo em vista que eles não se preocupam em, assim como as biografias de hoje, em relatar toda a vida de Jesus ou tudo mais. Não, eles têm o interesse único e exclusivamente de relatar alguns acontecimentos, alguns fatos, na intenção e no objetivo de demonstrar que Ele é o Senhor, que Ele teve papel fundamental na salvação de todos aqueles que creem e crerão. Então, os evangelhos nós devemos olhar como pequenas biografias, repartidas ali a respeito dos acontecimentos da vida de Jesus, os mais importantes que cada evangelista considerou. Os evangelhos também, quando vocês se chegarem aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês devem compreender também, nós devemos compreender também, que eles são pregações, são ensinamentos, são homilias. Cada comunidade, a comunidade em que Mateus escreveu, que Lucas escreveu, que Marcos escreveu, que João escreveu, cada um tinha um objetivo em mente, cada um tinha uma necessidade em mente, cada um tinha uma demanda. Por isso que você vê algumas diferenças, porque as demandas eram diferentes. Não é que há contradição, muito pelo contrário. O que acontece é que as demandas de cada comunidade são diferentes. As demandas desta igreja são diferentes das demandas da igreja de lá, de lá, de lá e de lá. Então, cada pastor, cada ministro, cada evangelista, eles sabiam das necessidades do povo ali. Jesus, por exemplo, quando nós pegamos o Sermão do Monte, Jesus falando sobre adultério, provavelmente existia caso de adultério ali. Jesus falando, esse texto que nós lemos, Jesus está exortando para que esses irmãos saiam das suas comunidades, das suas igrejas, da sua zona de conforto e preguem e proclamem o Evangelho. Então, quando vocês olharem para os evangelhos, observem que cada igreja local tinha uma necessidade, tinha uma demanda. Ok? O propósito do livro de Mateus, portanto, é proclamar a vinda de Jesus como Messias. Jesus como descendente de Davi. Aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Quando eu entendi isso, eu fiquei, fiquei admirado. O povo aguardava um Messias. O povo aguardava um Salvador. O povo aguardava alguém que os iria resgatá-los da escravidão, da servidão de outros povos. Os judeus estavam aguardando um soldado, um homem, um rei, um governante. O pastor já falou sobre isso aqui algumas vezes. Aguardando um governante que lhes pudesse resgatar, neste contexto aqui, neste momento, principalmente, das mãos dos romanos. Desde a época que eles saíram para a Babilônia, eles nunca mais conseguiram se reunir como deveriam se reunir. Em uma comunidade de fé, fortalecida, caminhando com o Senhor. O povo estava disperso, desde que eles voltaram da Babilônia, eles não tiveram mais a sua terra estabelecida como antes. Não tinha mais reis governando, não tinha mais reis judeus governando, Deus não havia levantado mais homens para governar a Israel. Então o povo estava aguardando, havia uma expectativa da vinda de um grande homem, de um grande guerreiro. E aqui eu abro um parêntese.
O que me encanta no Evangelho é a capacidade que ele tem de frustrar os planos meus e seus. Deus não tem a menor intenção de atender às minhas expectativas. Deus não tem a menor intenção de atender às suas expectativas. Deus não tem a menor intenção de realizar o meu querer. Deus não tem a menor intenção de atender o que eu quero para mim. Tanto que, quando Jesus chega, ele não é aceito. Ele, muito pelo contrário, ele é rejeitado. Rejeitado a ponto de ser crucificado. O que chama a minha atenção no Evangelho também é o fato que, principalmente os judeus, inclusive até João Batista duvidou em um momento e falou, olha, capítulo 2 de Marcos, por exemplo, ele fala assim, vai lá, pede para os discípulos dele, fala, vai lá, verifica se ele é realmente o Messias que nós estávamos esperando. Porque está tudo diferente aqui, está estranho. Ou seja, Jesus não estava atendendo às suas expectativas. Os fariseus, os saduceus, os homens da lei, os escribas, a todo momento, por diversas vezes, falavam para Jesus, faça um sinal para que nós creiamos em você. Ou seja, eles ficavam esperando, aguardando que as suas vontades e as suas expectativas fossem feitas. E todas as vezes que eu tento, aguardando, aliás, que eu fico aguardando para que as minhas vontades e para que as minhas expectativas sejam atendidas, eu não consigo compreender nem enxergar o que já está sendo feito. O que Deus já está fazendo. Porque o que Ele está fazendo e o que Ele fará será única e exclusivamente a vontade dEle. O que prevalecerá na minha vida e na sua vida será única e exclusivamente a vontade soberana dEle. Quando eu não entendo isso, eu fico perdido, esperando que Ele me responda. Responda a oração A, a oração B, responda com isso, responda com aquilo outro. Mas quando eu preciso entender que não é o Senhor e que não será jamais o Senhor que se dobrará a mim. Eu devo me dobrar a Ele. A minha vontade deve ser rendida a Ele. O meu querer deve ser dado a Ele. Para que aí sim o Evangelho aconteça na minha vida. Então, Mateus ele escreve com um propósito bem diferente dos outros evangelistas. Mostrar que Jesus era o cumprimento da lei. E porque eles não enxergaram isso, eles não entenderam isso, eles não compreenderam isso, eles crucificaram Jesus. Porque as suas vontades não foram realizadas, porque o seu querer não foi feito, eles crucificaram Jesus. Eu quero abrir outro parêntese, para que eu avalie a minha vida, para que você avalie a sua vida. E enquanto eu pensava nesse texto, eu lembrei de um livro que eu li uma vez, o autor falava assim, olha, cuidado, quando você for pregar, cuidado para que você não esteja acenando a sua própria sentença. Meus irmãos, por isso que eu até orei aqui de novo para ministrar. Porque eu posso estar pregando a minha própria sentença. Eu posso soar, em algum momento, um tanto quanto, talvez, hipócrita. E, de fato, eu corro esse risco, porque eu preciso me policiar, avaliar como, de fato, eu tenho vivido ou não. Entende? É uma linha muito tênue. Então, esta mensagem, ela pesa, é difícil falar sobre isso. Então, o cumprimento é uma palavra-chave no Evangelho de Mateus. Cumprimento. Uma das métricas que marca o Evangelho de Mateus é essa. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta.
capítulo 1, verso 22, 2:15, 12:17, 13:35, 21:4, 27:9. Em todos esses textos você vai ver o evangelista falando assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse, o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Então, o evangelista Mateus quer mostrar que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Isso é muito importante nós compreendermos. O texto que eu trouxe aqui para vocês, o Eugene Peterson, na Bíblia dele, A Mensagem, uma linguagem contemporânea, ele diz desta forma: resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto, de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Nós somos um povo com uma mensagem. E não somos um povo com uma mensagem qualquer. Nós somos um povo com a mensagem. Você tem o privilégio de estar hoje aqui, sabendo que você tem a mensagem em você. Que você foi alcançado pela graça, salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas você tem algo que não pode ser guardado, que não pode ser retido, porque não me pertence, porque não te pertence. Nós somos um povo com uma mensagem, e com a única mensagem de restaurar um mundo falido, um mundo destruído, um mundo caótico, um mundo em trevas. Você é hoje na EBD, o Sr. Mauro falava sobre isso, você é sal em um mundo que precisa ser temperado. Você é luz em um mundo que vive em trevas. Que privilégio, mas também que responsabilidade. Pois isso deve me levar e deve te levar a questionar como eu tenho lidado com esse entendimento e como eu tenho lidado com a compreensão que eu já tenho, de que eu sou o portador de uma mensagem de vida e uma mensagem viva. E o que eu faço diante daqueles que estão perecendo diante de mim? Quando eu orava aqui, eu estava orando, eu pensei assim, o texto que eu orei, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso deveria nos dar calafrios, porque nos encher de temor, porque Jesus está aqui. Sim ou não? Amém? Jesus está aqui. A palavra dele é fiel e eu sei que ele está aqui. Mas qual sentimento desperta em mim saber que aqui ele está? De louvor? De reverência? Avalie você. Ele não somente está aqui, ele está na sua casa. Ele está no seu trabalho. Ele está na sua faculdade. Ele está onde você está, ele está. Porque você é portador da mensagem da vida. Espera-se, portanto, que eu proclame vida. Esse texto aqui, eu já vi muita gente pregar sobre a grande comissão e sair pelo mundo e proclamar o evangelho às nações. Obviamente, eu creio nisso com toda certeza. Temos que levantar e sair. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre discipulado. O que é algo muito mais, como eu posso dizer, acessível. Eu não preciso ser o missionário que vai à Coreia do Norte, correr riscos. Se eu tiver esse chamado, é claro que eu vou.
mas todos somos chamados, uns para ir, outros para ficar. E aqueles que ficam, eles devem cumprir o que tem que ser cumprido. Antes de mais nada, eu trouxe algumas informações. E enquanto eu pesquisava, eu falava: Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a fazer o que o Senhor quer. Em 2021, houve um aumento considerável no Brasil de abuso sexual e abuso de vulnerável. 79,6% dos autores dos estupros de vulneráveis registrados eram conhecidos de suas vítimas. 75,5% de todos os estupros registrados foram estupros de vulnerável, crianças e adolescentes. A faixa etária das vítimas de estupro e estupro de vulnerável em 2021 foi de 10,5% de 0 a 4 anos, 19,1% de 5 a 9 anos, e 31,7% de 10 a 13 anos. 61,3% das vítimas de estupro têm até 13 anos. 75,5% de todos os casos de estupro no Brasil são contra crianças e adolescentes. 82,5% dos abusadores são conhecidos da vítima. 76,5% dos estupros acontecem dentro de casa. Desde 2018, tem havido um crescimento nos casos. Em 2018, havia 53,8% de casos de estupros de vulneráveis registrados. Em 2021, já havia subido para 61,3%. São mais de 4 meninas estupradas por hora. 85,5% dos casos ocorrem com vítimas do sexo feminino. Ué, por que eu estou falando sobre isso? Tem mais. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual por parte de parceiros. Cerca de 30% das mulheres que estiveram em relacionamentos relatam ter sofrido alguma situação de violência física ou sexual. Desde 2017, o número de feminicídios expressou crescimento no Brasil. Atualmente, o que está mais em voga consiste em abuso emocional. E por fim, no mundo, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 10 a 24 anos. A primeira são os acidentes de trânsito. No Brasil, entre pessoas de 15 a 29 anos, o suicídio é a terceira causa de morte, atrás de acidentes e homicídios. O Brasil é o 8º país na lista daqueles que mais se suicidam. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você tem uma mensagem. E você tem uma responsabilidade. A igreja tem uma responsabilidade. Mas o que tem a ver o que eu li aqui de dados, de abuso? Tem tudo a ver. Porque aqui nós temos mulheres, temos crianças, temos idosos, temos todos os grupos. E eu tenho uma mensagem que deve auxiliar, que deve instruir, que deve ensinar, que deve ajudar a discernir, que deve ensinar a abrir os olhos, o entendimento para a vida. Você tem uma mensagem. Você tem uma responsabilidade, você tem uma demanda que o Senhor nos está mostrando hoje. Eu, na minha ignorância, eu conversava com alguns irmãos. Assim que eu tinha casado, eu morava num quintal que tinha várias casas, e lá tinha um rapaz que era lutador de não sei o quê, faixa preta de não sei das quantas, que com frequência você via ele agredindo a esposa. Hoje eu sei o que eu deveria fazer.
Eu tenho uma mensagem e você tem uma mensagem. Os nossos jovens, como eu disse aqui, estão se suicidando. Vou mostrar para vocês quais são os fatores de risco que levam esses jovens ao suicídio. Primeiro, homens têm maior risco: pobreza. Ser gay, lésbica, bissexual, transexual, enfim. Distúrbios mentais, impulsividade, baixa autoestima, bullying. Bullying. Casos de suicídio na família, problemas na família, como divórcio ou morte dos pais, dificuldade de interação social, histórico de abuso sexual. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A cada 3 segundos, eu não sei quantos minutos eu estou falando aqui. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta se suicidar. O Brasil é o 8º país no mundo com mais suicídios. 30 por dia são cerca de 12 mil mortes por ano. 75% entre homens e 25% entre mulheres. De novo, eu tenho uma responsabilidade. E ela não é apenas uma responsabilidade política, social, isso daí é secundário, periférico. Eu tenho uma mensagem de esperança. Eu tenho uma mensagem de vida eterna. Eu tenho uma mensagem de vida àqueles que estão perecendo. E o texto diz assim no versículo 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui, Mateus, ele está apontando para Daniel 7,14, que diz assim: ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Jesus recebeu toda a autoridade. Olha o que Salmo 72, verso 11 diz, ao 13: inclinem-se diante dele todos os reis, e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Hebreus 12, 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Apocalipse 11, 15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Efésios 1, 21, o apóstolo Paulo diz que Cristo está à destra de Deus, reinando, governando, intercedendo por mim e por você. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Isso nos deve levar a louvá-lo, mas isso também nos deve levar a questionar: por que eu não tenho ido? Se eu sirvo a um Senhor que tem todo o poder, que governa o universo, que sustenta tudo pelo poder da sua palavra, que nós adoramos quando chegamos aqui, que nós louvamos, que nós colocamos adesivos no carro, que nós colocamos som alto dentro de casa, se nós sabemos disso, por que não vamos? Por que não temos ido? Por que isso não nos incomoda? Recentemente eu ligava, por exemplo, faça um teste, liga a TV. O que nós vemos é violência, morte, guerra lá na Ucrânia, na Rússia, agora alcançando a Turquia, agora alcançando a Polônia, e nós assistimos. Mas isso não nos incomoda. E deveria nos incomodar. Deveria nos fazer chorar. Recentemente foi feita uma pesquisa que nos Estados Unidos hoje fecham 60 igrejas por dia. Na Europa não existe igreja praticamente. As igrejas são bares, são pubs, são um monte de coisa, menos igreja. Isso deve nos incomodar, porque eu tenho uma mensagem
Você tem uma responsabilidade diante do Senhor. A ideia de autoridade aqui é que Jesus tem todo o governo, tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem toda a influência em suas mãos, tem todo o poder lhe foi delegado. Você tem uma responsabilidade. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Porque um dia, nós estaremos diante do Senhor e nós seremos cobrados por aquilo que nós não fizemos e por aquilo que nós fizemos, mas não fizemos. Fizemos, mas não fizemos. Fizemos de qualquer jeito. Fizemos. Aí, Senhor, eu fiz, mas não fiz. Deveria fazer, eu sei. Eu não sei quem falou aqui, o senhor Mauro hoje. Quando nós temos um sonho, um objetivo na vida. Eu vou citar o meu caso, eu levanto 4:30 da manhã, às vezes 5, por luxo. Chego em casa 10 da noite, porque eu tenho um objetivo e eu quero chegar lá. Mas isso é secundário. No dia que isso estiver interferindo naquilo que o Senhor quer fazer em mim, através de mim, eu devo renunciar. Senhor, mas é meu sonho. Não importa. O Senhor não quer realizar sonhos. O Senhor quer realizar os propósitos eternos dEle, através de você. Isso é uma honra, isso é um privilégio. Não nos deve pesar, nos deve alegrar, nos deve fazer levantar e falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou. Eu, quem sou eu? Que honra, Senhor, poder te servir. E o texto diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, o verso 18. Já que toda a autoridade está em Cristo e Ele é toda a autoridade, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aqui é a ideia de fazer discípulos, é tornar as pessoas parecidas com Cristo, resumidamente. Uma vez eu falei na EBD que ser cristão é ser tão parecido com Jesus a ponto de ser confundido com Ele. E é óbvio que eu estou longe disso. Mas essa deve ser a nossa meta. Ser cristão é ser tão parecido com Jesus a ponto de ser confundido com Ele. O texto diz em 1 Samuel, capítulo 4, se eu não estiver equivocado, diz que a palavra do Senhor veio a Israel. Assim diz o Senhor, aí tem lá uma profecia. O que é interessante é que é o profeta que fala. Samuel falava, e as palavras de Samuel eram confundidas com palavras de Deus. O que temos falado? Como temos falado? O que as pessoas veem em mim? Quem elas veem em mim? As minhas palavras são confundidas com as palavras de Jesus ou confundem? Você tem uma responsabilidade, você tem uma ordem. Por que então eu devo ir? Olha o tanto de gente que está sofrendo aqui. Mas isso aí, a igreja tem tantas demandas, olha quantas crianças temos aqui, quantos adolescentes temos aqui, quantos jovens temos aqui. Será que eu não posso fazer nada? Eu não tenho nada para oferecer? Será que você não tem nada realmente a oferecer?
Ah, mas eu não tenho seminário, eu não fiz seminário, Querido, você só precisa se dispor. O Senhor só precisa só quer você. Ele não quer o seu brilhantismo intelectual, Ele não quer a sua capacidade de oratória, Ele quer você submisso e totalmente submisso a Ele, porque Ele só usa quem é submisso à vontade dEle. Aí nós ficamos naquela coisa assim, quando eu estiver preparado, eu vou. Quando Deus me chama, eu vou. Quando eu sentir no coração, eu vou. E nós caímos nessa. E nós nos agarramos a isso, nós fundamentamos a nossa vida nessas crenças infundadas. E quando nós olhamos para trás, o tempo passou. Acabou. O que resta agora é a vinda do Senhor. Então, o texto diz que, antes de Jesus enviar, o texto não diz, né? Na verdade, antes de Jesus enviar esses discípulos, eles se sentaram com Jesus. Capítulo 5 de Mateus, versículo 1, Jesus subiu ao monte. Quando se assentou, chegou a multidão. Em seguida chegaram seus discípulos e ele passou a lhes ensinar, dizendo: Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para ir, eu preciso vir e sentar. Só isso. O Sr. Mauro citava, e é muito verdade isso, uma vez. Olha para nós, no sentido geral, de igreja a nível nacional, olha para as EBDs da vida. Olha para os cultos de oração da vida. Nós não queremos vir, e às vezes, aí temos um problema, nós não queremos nos achegar ao Senhor para aprender, e às vezes queremos ir. Entende? Sem preparo, não estou falando de preparo espiritual. Você só precisa ter um coração disposto. Acabou. Você não precisa saber o que é tetelestai, agape. Eu não precisa saber nada de grego, de hebraico. Você só precisa ter um coração disposto a ouvir a voz do Senhor e a ir. Acabou. Não se requer demais, não se requer muito, Ele só quer você. Vocês jovens, o Senhor quer você. Então veja como você, jovem, tem se comportado na escola. Você é daquele grupo que faz bullying? Você, marido, você é daquele grupo que senta para fazer piada de mulheres e tudo mais? Ou você faz a diferença? O Senhor quer o coração, um coração disposto. O Senhor quer um coração quebrantado, o Senhor quer um coração disposto. Só isso. Então, o que é fazer discípulos? Primeiro, eu preciso compreender que eu preciso ser um discípulo. Eu não posso fazer nada se antes não for feito em mim. Eu não posso doar nada, dar nada, oferecer nada, ofertar nada, se antes não for realizado em mim. Essa é a primeira, é a lição base. É a base de tudo. Eu só posso ir se antes eu me achegar ao meu Senhor. Olhar para a minha conduta e falar: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda. Eu confesso que eu tenho negligenciado o que o Senhor quer que eu faça. Tenho negligenciado minha vida de oração, tenho negligenciado minha vida devocional,
tenho negligenciado. O apóstolo Paulo fala, agora eu não lembro o texto, a única e exclusivamente o que vocês como igreja precisam dever aos outros é amor. Senhor, eu acho que eu tenho faltado até em amor, porque nada mais me toca mais, nada mais me comove. Então, o que estamos precisando de fato é de um quebrantamento de alma, de coração. Em 2011, 12, de 2011 a 2015, eu visitava uma casa, lá em Francisco Morato. A primeira vez que eu cheguei naquela casa, eu fiquei espantado assim, com a cena, porque é uma família, eu nunca mais fui lá, nunca mais consegui ir. Fui durante 4 anos. É uma família, ou era, uma família bastante necessitada. Só para vocês entenderem. Tinha uma jovem lá, eu não vou falar o nome dela, mas tinha uma jovem lá, de 25 anos mais ou menos. Ela sofria, ou sofre, de uma doença chamada distonia. A distonia é uma disfunção neurológica que paralisa todo o corpo. E o pior, além das paralisações que ela vai ter, ela atrofia todo o corpo, na verdade. O corpo fica todo duro. E o problema é que ela ficava tremendo assim o tempo todo, 24 horas. A mãe dela dormia sentada. Já dormia com um problema de hérnia de disco assim terrível. O pai tinha questões assim psiquiátricas. A filha mais nova tinha questões como depressão. Eu cheguei lá um dia, eu ia sempre assim, eu tentava ir pelo menos algumas vezes na semana. Eu sempre ia com o seguinte pensamento: Senhor, eu quero ser bênção. Chegando lá, eu quero ser bênção. E eu comecei a observar o seguinte: todos esses anos que eu fui, eu nunca vi a mãe reclamar. Nunca. Outra questão que me chamou a atenção. Um dia eu estava lá. Ela falou assim, às vezes é tão difícil ficar sentada, eu sinto tanta dor, eu durmo sentada, eu tenho que ficar sentada, enfim, eu durmo pouquíssimas horas. Ela já estava naquela situação há 15 anos, mais ou menos. Ela falou a seguinte frase, porque a filha dela ficava tremendo, assim, balançando o corpo, ela tinha que ficar toda hora segurando e mexe lá, mexe cá para que ela não virasse, não caísse. É involuntário esse movimento. Ela falou o seguinte: eu preciso ser os braços e as pernas da minha filha. Discipulado é isso. É você ser braços e pernas de alguém incapacitado de enxergar a verdade, que perece, que está caminhando para o inferno, que está morrendo de alguma forma e morrendo ainda para Deus, está morto para Deus. Discipulado é, portanto, ser braço, ser perna, ser voz ao injustiçado, ser consolo ao desolado, ser amparo ao desamparado, ser abrigo ao desabrigado, ser amigo ao rejeitado. Abrir a porta para aquele que só teve portas fechadas na sua cara. Discipulado é, portanto, viver de renúncia e compreender
que a vida não é apenas sobre mim, sobre as minhas demandas. Todo mundo tem demanda. Obviamente que não podemos desconsiderar que vivemos em São Paulo, um dos maiores estados do mundo, enfim, é uma demanda terrível. Não pode ser desconsiderado isso, mas o que também não pode ser desconsiderado é que eu tenho uma mensagem. Você tem uma mensagem. E diariamente as pessoas vêm e vão. Vêm e vão. E sabe o que as pessoas lá fora estão precisando? De alguém sensível, que ouça além do que elas dizem. Porque as pessoas não dizem o que querem dizer. Elas dizem algo, mas se eu não tiver um coração em Cristo, e se eu não tiver um coração apacentado em Cristo, se eu não tiver um coração que foi levado às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, eu só vou ouvir murmuração, eu só ouvirei reclamação, eu só ouvirei falácias. Mas eu preciso disciplinar o meu coração, inclinar o meu coração, conduzir e deixar o meu coração ser conduzido pelo pastor, o bom pastor, a águas serenas, a pastos verdejantes, e ali aquietar o meu coração, a minha mente, o meu espírito, e ouvir e escutar de fato o que as pessoas estão dizendo. O que elas estão dizendo é socorro. Eu estou perecendo, eu estou morrendo, eu estou caminhando para o inferno, socorro, a minha alma, Salmo 69, a minha alma está inundada até a morte, socorre-me, Senhor. É isso que as pessoas estão gritando, e eu preciso aprender a escutar. João 5, já estou caminhando para o fim. João 5. Jesus vê um homem que estava há 38 anos paralítico. 38 anos. Jesus chega até ele e fala assim: você quer ser curado? Aí ele fala assim: Senhor, não tem ninguém que me coloca lá no tanque, porque quando o tanque é agitado, já foi gente na minha frente. Jesus fala: não é isso. Você quer ser curado? Ele quero. E Jesus cura aquele homem. Jesus curou aquele homem porque ele é gracioso e misericordioso, obviamente, mas ele curou aquele homem porque antes de ouvir reclamações e murmurações, ele escutou um gemido de dor, de alguém que sofria há 38 anos. E sem dúvida, se eu perguntar aqui, você conhece alguém que sofre? Será unânime. Você conhece alguém que sofre, pode ter certeza. A questão é, você está escutando esse gemido? Porque, de novo, você foi chamado a fazer discípulos, e fazer discípulo de Cristo. Para fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. Eu preciso ser discípulo. Lucas é especialista em mostrar que havia a multidão e haviam os discípulos em todo momento. Eu preciso me distanciar da multidão. Você é chamado para ser discípulo, não fazer parte de multidão, de movimento político A, B, da torcida A, torcida B. Não, você é chamado para ser discípulo e discipulador. E como eu vou fazer isso? Na vida. Essa é a proposta. Eu acho que eu posso fechar essa mensagem dizendo que também fazer discípulos é viver como discípulos, e compreender que no seu trabalho você pode ser um discípulo de Cristo e fazer discípulo. Na sua empresa, enfim, onde você estiver. Seja discípulo e faça discípulo. Amém?
Vamos orar. Amém? Senhor, nós te louvamos por tua palavra, que é de fato confrontadora. Por favor, nos ajuda a vivê-la e não apenas a compreender e sair daqui, nem lembrar mais. A oração que eu faço é que o Senhor nos incomode para vivermos a tua palavra, ou pelo menos nos esforçarmos o máximo que pudermos para vivê-la, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, nos quebrantar. Se há alguém aqui ferido, que desistiu desse negócio de ser discípulo, ou de querer discipular talvez, que o Senhor possa curar, e que o Senhor possa pegar dessas ruínas da vida e transformar em manancial de vida. No nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos, para o louvor do teu nome. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma ótima semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.